transmissão em direto aqui na nossa página do Facebook, mas penso que estamos em simultâneo também no YouTube. Estamos também no TikTok, no Instagram. Portanto, temos uma página de TikTok que é o nosso VM7. Era fanpage, não é fanpage, é Venâncio Mondlane fanpage, não é? Que estamos a transmitir em direto. Você também que ainda não subscreveu a nossa página do TikTok, por favor, faça isso. Bem, o que nós temos hoje como ponto prévio? Bem, primeiro queria dizer que já saiu o relatório da Amnistia Internacional sobre a questão dos direitos humanos em Moçambique. A crise pós-eleitoral que aconteceu em Moçambique, houve violações graves de direitos humanos e a Amnistia Internacional já tirou o relatório relativamente à questão de violação de direitos humanos em Moçambique. Eu penso que temos uma imagem que mostra o relatório, você já pode ter acesso a esse relatório, você já pode ver, aí está, temos o relatório da Amnistia Internacional e há muitas questões importantes, há dados que nós não tínhamos, que são passados aqui, dados extremamente importantes. Nós tínhamos até alguma dúvida relativamente até o número de pessoas que foram vítimas. Neste relatório é extremamente importante que todos nós possamos ler. Penso que já existem também traduções deste relatório também para português, mas a coisa que eu achei mais interessante é o que tem acontecido em Moçambique nos últimos tempos. Tem havido corte, tem havido limitação de acesso à internet, de acesso às plataformas digitais, de acesso, digamos, às redes sociais. Feito exatamente pelos membros do governo e com cooperação, atenção que vou dizer, cooperação de algumas companhias ou algumas empresas ligadas às telecomunicações. É muito importante exatamente notar que este relatório da Amnistia Internacional faz referência a isso. Portanto, a Vodacom, a TMCell, TV Cabo e também a Movitel foram indicados neste relatório como empresas que cooperaram para limitar a internet, limitar o acesso às redes sociais. Isto, meus amigos, não é um assunto simples, não é um assunto de ânimo leve. Estamos a falar de um direito constitucional fundamental, que é o acesso à informação, do direito à informação, que foi limitado, está provado agora no relatório da Amnistia Internacional, que eu aconselhava a vocês que estão aí em casa a procurarem ler esse relatório para perceber que o assunto é sério. Infelizmente, vejo que muitas das nossas televisões ainda não começaram a fazer debate sobre isto, portanto é um assunto que está sendo branqueado, está sendo passado de lado, mas que é extremamente importante este dado. Bom, vamos agora entrar para o tema de hoje, que é o tema fundamental, o tema principal de hoje, mas para tal, vai passar a nossa vinheta do VM7 Análise. No piscar de olhos, eu já estou aqui de volta para vos falar sobre agricultura. Até já! Ok, estamos de volta agora com a rubrica VM7 Análise. VM7 Análise de hoje. O que nós vamos falar hoje? Hoje, este programa está sendo feito com o cartaz sobre a agricultura em Moçambique. E o tema, nós designamos esse tema como 50 anos de assassinato. Como vem aí? 50 anos de assassinato da agricultura em Moçambique. Bom, antes de nós falar... Mas por que estamos a falar exatamente da agricultura? Estou a falar da agricultura por uma razão muito simples. É que, desde 1975, quando nós fomos independentes, a Constituição da República, já nessa altura, a República Popular,
já colocava a agricultura como a força motriz para o desenvolvimento industrial, para o desenvolvimento econômico de Moçambique. E até hoje, cantamos todos nós que a prioridade do desenvolvimento passa pela agricultura. Por quê? Porque a maior força de trabalho do nosso país está exatamente na agricultura. Mas será que é isso mesmo que a gente tem feito nos últimos 50 anos? É aí onde a gente tem feito o investimento? Bom, antes de nós entrarmos nestas questões, vamos passar o vídeo que se tornou viral agora do ministro da Agricultura, o Roberto Mito, não é? Vamos passar o vídeo para depois nós sabermos como enquadrar o tema de hoje. Podemos passar o vídeo que se tornou viral, que o ministro da Agricultura diz que não tem conhecimento do programa Sustenta. Não o conhece. 50 anos estamos a ser governados pelo mesmo partido, pelo mesmo regime, pelo mesmo governo, e há um governo que não sabe o que o anterior fez. E coisa curiosa é que o Sustenta ainda não está encerrado, ainda está a decorrer. Como é que o ministro está num ministério onde um programa que ainda está a decorrer, ele diz que não conhece? Mas vamos lá passar aí, passamos aí o vídeo. Vamos passar o vídeo para ver esta imagem. Passemos aí o vídeo. Passemos o vídeo só para... Senhor Ministro, qual é o ponto de situação do projeto Sustenta, Senhor Ministro? Não sei. Em 2017, o governo de Moçambique lançava o que seria o projeto para desenvolver a agricultura, transformando a prática da agricultura familiar, que representa 98% das exportações agrícolas, em cadeias de valor produtivas de larga escala. O projeto, apelidado Sustenta, era promissor, até porque pretendia cumprir o mandato constitucional de tornar a agricultura a principal atividade econômica do país. Passados 8 anos, em abril passado, o governo confirmou que mais de 2.000 extensionistas do projeto estão com os contratos caducados. Confrontamos o ministro da Agricultura sobre a situação atual do projeto, que prometia mudar a vida dos moçambicanos. O dirigente desconhece a iniciativa. Senhor Ministro, qual é o ponto de situação do projeto Sustenta, Senhor Ministro? Que projeto? O projeto Sustenta, como é que está neste momento? Não sei. Apesar da resposta, insistimos mais uma pergunta. Senhor Ministro, está satisfeito com o atual estágio do projeto? A resposta não tardou, apesar de não ser o que os extensionistas os moçambicanos esperam saber. O Ministro está satisfeito com a atual situação? Eu estou a desenhar o programa de desenvolvimento da agricultura deste país neste mandato. É sobre isso que eu falo. Se é somente sobre isso que o dirigente fala, a quem cabe dar respostas aos moçambicanos sobre os projetos do setor que dirige? Ok, estamos de volta e assim nós tivemos o ministro da Agricultura a dizer que, primeiro, não sabe qual é o estágio do projeto ou do programa, que já não é projeto, agora é um programa. Portanto, o Sustenta surgiu em 2017, por 3 anos, 17, 18 e 19, como projeto, portanto, em 2 províncias, que era Zambésia e Nampula, e depois converteu-se, nos anos seguintes, num projeto a nível nacional. Passou a ser chamado Sustenta Nacional. O que me admira e acho interessante é o ministro também dizer que está a desenvolver ou está a elaborar, está a desenhar um projeto de desenvolvimento da agricultura. Um projeto ou um programa de desenvolvimento da agricultura. Portanto, se o ministro está a desenvolver isto agora, se está a elaborar isso agora, quer dizer que todo o histórico relativamente às políticas, às estratégias e aos planos da agricultura, ou ele desconhece, ou acha que é alguma coisa para pôr uma borracha por cima e começar tudo de novo. E este é o grande problema que nós temos aqui neste país, é que não existe a chamada continuidade institucional, não existe a chamada memória institucional. Cada um que aparece num certo ministério vem com seu próprio programa, vem com seu próprio, da sua própria estratégia. Vem exatamente com a sua linha de visão. Não há uma continuidade. Então, onde é que nós estamos a ir agora exatamente com uma situação dessa? Por exemplo,
Se nós formos a olhar, desde 1975 até hoje, houve vários programas, houve várias estratégias, houve várias políticas ligadas à agricultura. Bom, há aquelas que são muito faladas, como o ProAgri 1 e 2, não vou falar disso. Vou falar, por exemplo, nos últimos 18 anos. Quais são as grandes políticas, quais são os grandes programas que nós desenhamos em Moçambique? Por exemplo, na área da agricultura, se nós formos a ver as estratégias, as políticas para a agricultura, só do setor privado, só para o setor privado, políticas da agricultura para o setor privado, que tanto exige algum investimento no setor privado, nós temos, por exemplo, aquilo que chama-se do CEPAGRE, que é o Centro de Promoção de Investimento da Agricultura. Então, só para o setor privado, nós já tivemos aquilo que chamamos do chamado Plano Integrado da Comercialização Agrícola. Isto existe. Será que ele vai apagar isto? Nós já tivemos aquilo que foi chamado o Plano Nacional de Investimento da Agricultura, não é? Portanto, aquilo que eu antes tinha falado do Plano Integrado de Comercialização Agrícola, até tem um nome engraçado, que chama-se PICA. Depois temos o Plano Nacional de Investimento do Setor Agrário, que é o chamado PNISA. Isto estou a falar apenas do setor privado. Em relação ao pequeno agricultor, nós já sabemos, durante muitos anos, foi muito discutido, os famosos PARPAs, PARPA 1, o PARPA 2. Nós também tivemos, para além do PARPA 1, PARPA 2, nós também tivemos o programa, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Privado, que chama-se também PETSA. A minha pergunta é, será que o ministro vai apagar este Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura? Também tivemos aquilo que chama-se do PODA, que é o Plano Operativo de Desenvolvimento da Agricultura. Este ministro também vai apagar isso? Então, se nós formos a ver, por exemplo, na área da extensão, eu estava ali a ouvir na reportagem a dizerem que cerca de 2.000 extensionistas vão ficar com os seus contratos praticamente expirados, vão para o olho da rua. 2.000 extensionistas, depois falamos sobre isso. Mas na área da extensão, dos extensionistas, nós já tivemos aquilo que chamou o Programa Nacional de Extensão Agrária, chamada PRONEA. Ainda nos extensionistas também nós tivemos o Programa Integrado de Transferência de Tecnologia Agrária. Por acaso tem um nome engraçado. O nome é PITA. Quer dizer, há tantos nomes, né? Veja só, já tivemos o PICA, já tivemos o POTA, já tivemos a PITA. Tudo isso são programas que foram desenhados ao longo desses anos todos. Pelo mesmo regime, pelo mesmo partido, pelo mesmo governo. Então, o senhor ministro não sabe. Hoje o Sustenta ainda está a funcionar, o Sustenta hoje, dentro do Ministério da Agricultura. O Sustenta não está fora do Ministério da Agricultura. Ainda temos esses extensionistas, por exemplo, que agora receberam um pré-aviso de que os seus contratos vão expirar. Quem está a gerir estes contratos? Então o ministro não sabe disso. Ele não está a par de que há esta questão do Sustenta que ainda está em curso dentro do seu próprio ministério. Não se tem consciência disso. Por falar nisso, vamos falar um bocadinho do Sustenta. Sustenta surgiu em 2016, foi inaugurado em 2016 e entrou em vigor em 2017. Mas foi um produto de quê? Todos aqueles programas que eu acabei de dizer-vos aqui, o PICA, o POD, PRONEA, o PNISA, o PARPA, tudo isto chegou-se à conclusão de que não funcionava. Então introduz-se o Sustenta. Na verdade, é preciso compreender uma coisa. Eu já expliquei isto aqui várias vezes. Muito antes destas polêmicas, o Sustenta, na verdade, o que é? O Sustenta, ele é uma espécie de um subproduto do famoso FNDS, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável
ele surge como uma transição do famoso Fundo do Ambiente, que estava antes no Ministério do Ambiente. E como estamos num governo, como estamos num regime em que cada vez que há um ciclo eleitoral, há novos programas, há novas prioridades, não há continuidade, não há coerência. Quando o ministro Celso Correia assume o pelouro do MITADER, que era o Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural, ele herda o FUNAB, que era o Fundo do Ambiente. Converte, atenção, presta atenção, você que está aí em casa, vocês estudantes, fiquem aí com um bloco de notas, tomar nota, porque vocês já sabem, quando eu estava a falar do FNDES, falava do Sustenta, há 2 anos, alguns diziam que o Venâncio estava a exagerar. E hoje, já estão a ver que, afinal de contas, eu já falava da seriedade destes assuntos há 2 anos. Então, presta atenção no que vou dizer hoje, porque provavelmente daqui a 2 anos também vocês vão voltar a ter novas polêmicas. Presta atenção. Se você é estudante, toma nota. Toma nota. Põe megas aí, senão pode perder uma parte da live. Quando o Celso Correia está no pelouro do MITADER, que era o Ministério do Ambiente, o Ministério da Terra, Ambiente, ele converte o FUNAB, que era o Fundo do Ambiente, no FNDES, Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, como vocês estão a ver aí na vossa tela. Este Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável é o saco onde, a partir dele, saiam os fundos para onde? Para o Sustenta. Saiam os fundos para onde? Para o chamado MOSBio. Saiam os fundos para onde? Para o chamado MOSLAND. Saiam os fundos para uma série de projetos, naturalmente, que o projeto Sustenta foi o mais mediático, foi o mais debatido, mas há vários fundos aí. O que nós tivemos ao longo desse tempo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável? Até hoje, passam 8 anos. Atenção! 8 anos! A coisa que não quer calar, Sr. Ministro, quais foram os resultados concretos do Sustenta? Isto é importante nós vermos isso. Quais foram os resultados ao longo desses 8 anos do Sustenta? Primeira coisa, quais foram ou qual foi a prestação de contas? Qual foi a prestação de contas relativamente ao Sustenta? Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, o ministro não pode entrar no ministério sem saber qual é o produto, o que resultou, qual é o relatório, tanto o relatório técnico como o relatório financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Onde está o Sustenta? Ou não vai se preocupar com isto? Então, meus amigos, agora vamos ver. Quais foram verdadeiramente os resultados que nós tivemos? Quais foram os resultados que nós, de fato, tivemos com o Sustenta? Quais foram os resultados que nós tivemos, de fato, com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável? Nós voltamos a ter os mesmos problemas que aconteceram com este fundo ao longo de 50 anos. Desde 1975. Primeiro, a chamada instabilidade institucional. Termos simples, o que isso quer dizer? É o que eu estava aqui a dizer. Entra um ministro com o seu programa. Se transfere-se outro ministro, também transfere-se o programa. O ministro Celso Correia, quando ele estava no MITADER, onde ele transforma o FUNAB, que é o Fundo do Ambiente, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ele, no mandato seguinte, no segundo mandato do presidente Nyusi, onde ele passa do MITADER para o MADER, ele transporta. Atenção ao que estou a falar, meninos, estão aí em casa, estudantes, prestar atenção a isto. Ele transporta consigo também o fundo. Quer dizer,
O fundo é como se fosse um produto que anda no seu bolso, um celular que anda no seu bolso. Quer dizer, saiu do ministério, foi para o outro, também levou o fundo consigo. E coisa curiosa, não só levou o fundo, como também levou consigo os seus pupilos. Porque o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, depois criou-se uma empresa que chamou Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Investimentos S.A., que era uma empresa. E os administradores do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável eram os mesmos do FNDES S.A., empresa. Onde o mais destacado... Não, isso temos que dizer, ou é para não falar. Temos que dizer aqui. O administrador, o PCA, Cláudio Borges, filho do antigo ministro das Pescas. É assim como esse país as coisas são feitas. Mas a boss, que controlava todo o TAC, todo o negócio lá, a senhora Nilza, do Partido Frelimo. Vejam só, é a senhora que detém o conhecimento aprofundado sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. Saltaram de um ministério para o outro. Se calhar é o que o atual ministro também vai fazer. Também ele agora quer criar a sua equipa, quer criar a sua estratégia, quer criar o seu programa, também quer criar também os seus comelões, as suas novas bocas. Esta é a primeira coisa que estou a dizer. Resultado, instabilidade institucional. Estão a perceber? Parece uma palavra um pouco cara, mas em termos concretos é confusão. Cada um faz o que quer. Instabilidade institucional se manteve até hoje. Sustenta, disse também que haveria de vir com a chamada mecanização agrícola. O que é isto? Tratores. Estamos agora, e não estou a dizer isto ao acaso, são vários estudos. Antes de eu fazer essa live, eu estudei. Fiz estudos detalhados sobre os vários centros de pesquisa que avaliaram o que foi o sustento. Sobre a questão da mecanização, sobre a questão ligada à mecanização, tratores. Cerca de 1.000 tratores que foram dados, porque aqui é preciso perceber uma coisa. O Sustenta é um programa que faz a interligação entre os chamados pequenos agricultores, né? São ligados à agricultura de subsistência, pequenos agricultores, e os chamados PASSES. PASSES é uma abreviação do pequeno agricultor comercial emergente. Quer dizer, é um pequeno agricultor que está a emergir, está a crescer. Como aqueles termos que usávamos antigamente, países em via de desenvolvimento, quer dizer, está ainda a caminhar para se desenvolver, ainda não. Então, são os tais chamados pequenos agricultores comerciais emergentes. Então, havia aqui o pequeno agricultor, aquela mamana que fica ali com a enxada, e o agricultor emergente, que está a crescer, tinham que trabalhar juntos. E, relativamente à maquinaria, relativamente aos tratores, foi provado hoje que a maior parte dos agricultores receberam os tratores do Sustenta, os tratores não foram usados para a produção agrícola. Para falar de estudos, a OMR tem tantas publicações sobre isso. O CIP tem algumas publicações sobre esta matéria. Mas é ir ao arquivo da OMR, estão lá estudos concretos que foram feitos sobre esta matéria. A maior parte dos tratores não foram usados no setor. Alguns tratores foram desviados, que era da agricultura, foram usados para ir fazer o quê? Transporte de madeira. Alguns tratores foram utilizados para fazer o quê? Campanha eleitoral. Alguns tratores foram usados para fazer o quê? Foram para outro tipo de atividade diversa, atividade agrícola. Muitos dos tratores também não tiveram assistência técnica adequada. Primeiro, porque eram tratores inadequados para a atividade agrícola. 2, a assistência técnica desses tratores estava concentrada em Maputo. Uma empresa que está ali, muito próximo,
na Shoprite, Centrocar, era onde estava concentrada a capacidade de manutenção desses tratores. Para o país inteiro. O centro de manutenção estava onde? Em Maputo. Tratores desadequados. E depois, os tratores vinham, não estavam acoplados de forma integrada. Tinham que ter a alfaia, tinham que ter a motobomba, tinha que ter a debulhadora, tinha que ter uma série de acessórios que complementam para ser realmente um kit tecnológico. Isso não aconteceu. Muitos dos agricultores, hoje, muitos que tiveram estes tratores, estão a usar em coisas diversas. Os que receberam caminhões, muitos deles, há provas de que foram usados estes caminhões para fazer campanha eleitoral, foram usados estes caminhões para transportar madeira, foram usados estes caminhões para transportar até exploração minéria. Até exploração minéria. Outra coisa que hoje nós temos na agricultura, que não é diferente do que aconteceu também há muitos anos atrás. O setor da agricultura continua o quê? Secundarizado em termos de acesso ao financiamento, aos recursos financeiros. Hoje em dia, de todo o crédito que se concede à economia nacional, menos de 3% é o crédito que vai para a área da agricultura. 3% não chega para a agricultura. Menos de 3%. E continuamos a dizer que a nossa prioridade é a agricultura. Mas menos de 3% do crédito a economia vai para a agricultura. E mais, hoje, todos estes programas que eu falei, o PODA, PICA, PNISA, o PITA, parece brincadeira, mas são os programas estes que nos últimos 18 anos geriram a agricultura. Todos estes programas, o Sustenta, FNDES, Mosbio, Mosland, todos eles, até incluindo os antigos Proagri, o Parpa, todos eles dependentes de financiamento externo. Portanto, o país ainda não consegue, por si só, conseguir financiar os seus próprios projetos. É por isso que os projetos da agricultura, os programas da agricultura, são totalmente desadequados à realidade. Por quê? Nós ainda não conseguimos fazer um programa cujo financiamento é interno. Só fazemos os programas em função do dinheiro disponível que vem do Banco Mundial e do FMI. Significa que estamos a traçar programas em função do quê? Do aproveitamento, do nhonguismo. Estamos a fazer programas em função das cabeçadas que podemos dar ao próprio erário público. Não são programas genuínos. É por isso que até hoje foi tudo escangalhado. Todos os programas foram escangalhados. Aliás, antes de avançar, mais uma pergunta para o ministro. Agora, quando foram apresentados os tais resultados dos 100 dias, foram apresentados resultados relativos ao sustento. O atual ministro, que diz que não conhece o sustento, estava lá. Então, os resultados estavam apresentados do sustento. Ele estava lá, o quê? Ficou surdo, mudo, não ouviu.